Olá, sejam muito bem-vindos ao Tubecast do canal Conexões Intuitivas. Eu sou Carla Cicarino, médica veterinária integrativa, comunicadora intuitiva com animais e também taróloga. Aqui nós conversamos sobre espiritualidade animal, consciência e sobre a conexão profunda que existe entre humanos e animais, muito além da matéria. Então, meus queridos e minhas queridas, no episódio de hoje, vamos falar sobre uma pergunta que volta e meia as pessoas me mandam, meus clientes, enfim. E qual é essa pergunta? Carla, quem recebe o nosso animal do outro lado? Como acontece a passagem deles? Para onde eles vão? E como é realmente a vida espiritual dos animais depois da morte? Essa pergunta surge sempre, como eu falei, quando o animalzinho desencarna e alguém me procura para uma sessão de intuição comunicativa. Intuição comunicativa é ótimo, né? De comunicação intuitiva. Gente, é isso aí. Eu falo, eu erro e eu corrijo. Mas enfim. Então, o que acontece? Essa dúvida, né? Essas dúvidas que envolvem o mesmo tema. Onde está o meu animal? O que acontece com ele? Eu mesma. A primeira vez que eu passei por isso, eu me perguntava isso todas as vezes, todas as horas. E o não saber, acho que é um dos piores sentimentos, né? Se vocês ouviram um barulhinho aqui, é minha cachorra espirrando e participando, ok? Vamos lá, minha gente. A gente sabe que o coração humano precisa saber se o nosso serzinho amado está bem, se ele sentiu medo, se está sozinho, ou se existe alguém esperando por ele do outro lado. Faz parte da nossa curiosidade, faz parte da curiosidade de humanos, humanos que amam. Enfim, quando a gente reúne relatos vindos da comunicação intuitiva com animais, experiências espirituais, percepções compartilhadas por diferentes tradições espiritualistas também, isso é bom ressaltar, sempre coisas interessantes começam a surgir. Existe um padrão nessas experiências e isso engloba outros comunicadores, espiritualistas animais, estudiosos e pessoas normais, comuns, que sentem, que recebem também essas conexões. A primeira coisa que aparece nessas comunicações, e eu digo por mim, pelo meu trabalho também, tá? É que os animais, eles não atravessam sozinhos. Depois que eles desencarnam, quando eles fazem a passagem, assim como acontece também com os seres humanos, existem consciências espirituais que acompanham o animalzinho no momento da passagem. Muitas tradições chamam essas crenças de guias espirituais, mentores, anjos ou seres de luz. Não importa. O que importa é que sempre há um ser de luz que sim, um ou mais, tá? Ajuda o animal durante o processo da passagem. São consciências que permitem que essa transição ocorra entre a vida física e o plano espiritual. Esses seres, eles ajudam o animal a compreender que ele está seguro, que não há perigo, e que a jornada continua. E além de tudo, em cada parte deste processo, que ele é amado e bem-vindo de volta a casa. E em alguns casos, os animais eles mostram que também são recebidos por espíritos familiares. Deixa eu fazer um adendo aqui. Geralmente no processo, na transição, o que ocorre são esses seres de luz, mentores, anjos, enfim, né? Que ajudam nesta transição. Ao fazer a transição, ao serem recebidos do outro lado, muitos animais são recebidos por espíritos familiares, às vezes antigos tutores que já desencarnaram, parentes da família ou pessoas que tinham uma ligação muito profunda com aquele animal. É como se alguém tivesse esperado por eles com muito amor e acolhimento, ok? E além disso,
são também recebidos por animais. Sim, por animais. Animais ou que conviveram com eles, ou animais que trabalham nesse tipo de, vamos dizer assim, recepção do outro lado. Gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Aqui é a cópia. O lado verdadeiro, vamos dizer assim, tá? Num português chulo, básico, simples. O verdadeiro tá do outro lado. E aqui é a fotocópia. Então, assim, lá não é um céu que todo mundo fica sentando, tocando harpa e nada acontece. Lá a vida acontece de outra forma e muito mais verdadeira do que aqui. Quantos não dizem que aqui nós estamos apenas em um sonho, né? Mas, enfim, vamos voltar para o assunto, porque senão você sabe, né? Eu fujo um pouquinho. É porque esse assunto é muito rico. Mas vamos lá. Então, esses seres que recebem os animais, né, ajudam, eu já falei, né, a compreender que eles estão bem, que eles podem fazer a passagem, que eles estão seguros, que eles são amados. O animal, quando ele deixa o corpo físico, o que acontece nunca é um fim. Por quê? Porque a consciência, ela continua viva. O que muda é apenas o estado vibratório. A alma deixa a dimensão física e passa a existir em uma frequência espiritual. Afinal, minha gente, somos todos energia. A gente só deixa essa roupinha física aqui e parte com a consciência inteira, linda, intacta, para o outro lado. Enfim, muitos animais, eles descrevem a sensação da passagem como uma libertação, especialmente aqueles que estavam doentes ou muito idosos, que passaram por processos dolorosos no seu desencarne. É como se o corpo físico tivesse sido apenas exatamente uma roupa que foi deixada ali em cima da cama e você está livre, leve e solto. Os animais que sofreram acidentes, doenças graves, abandono ou até mesmo situações de crueldade, passam por um processo profundo de regeneração quando chegam ao plano espiritual. Esse processo de cura é extremamente amoroso. A energia do animal começa a se reorganizar e o sofrimento físico simplesmente deixa de existir. E eu sei que a gente sofre muito com isso, porque dói ver um humano sofrendo, mas dói muito mais, eu acho que para a maioria das pessoas, ver um animal sofrendo, ou saber que quando ele estava para desencarnar, ele sofreu, passou por algum trauma. O que acontece, minha gente, e todos são unânimes em explicar, seja outra vertente religiosa, seja espiritualista, mesmo os animais, quando eles passam essa mensagem nas comunicações intuitivas, antes do corpo se desligar fisicamente dos reflexos físicos, a consciência, essa alma é retirada. Então, o animal, por mais que ele esteja sofrendo uma agressão, um acidente, alguma coisa dolorosa na hora de partir, eles são antecipadamente retirados do corpo. Então, aquilo que você vê ali no final, mesmo com reflexos físicos, a alma já não está mais lá. Isso é um conforto muito grande. Isso não é só para conforto nosso. Isso é a lei dos espíritos de luz. Mas enfim, se vocês ouviram um latidinho, como estão ouvindo agora, é a minha cachorrinha participando. Então vamos lá. Diferente do que acontece conosco aqui no plano físico, onde o corpo precisa de tempo biológico para cicatrizar, no plano espiritual, a regeneração acontece através da reorganização da energia e da consciência. Como o tempo do outro lado é diferente do daqui, em muitos casos, essa recuperação é extremamente rápida. Alguns relatos mostram que pode ser quase instantânea, o que para nós poderia levar semanas, meses. E vamos deixar uma coisa clara, que eu estou falando da espiritualidade animal. Porque o meu centro espírita, o humano, ele passa por hospital. Eu estou falando do que sabemos e recebemos sobre a espiritualidade animal não humana. A parte humana fica com os
entendedores da questão, a qual não estamos falando sobre, ok? Os animais que desencarnaram feridos ou debilitados rapidamente recuperam sua vitalidade. Eles voltam a se sentir fortes, leves, livres, restaurados. Isso acontece porque já não estão mais limitados pela biologia do corpo físico e a essência deles é pura energia. Além de tudo, os nossos animais não possuem ego, karma e todas as outras coisas que são implícitas a nós humanos. Com eles é diferente, tá? Por isso, muitos animais mostram algo muito curioso quando se comunicam depois da passagem. Eles se sentem jovens novamente. É como se eles até fossem filhotes e muitos se mostram dessa forma. A vitalidade retorna porque a energia deles se reorganiza. Esse processo de recuperação também está ligado a uma diferença fundamental entre o plano espiritual e o plano físico. Ou seja, como eu falei, a forma como o tempo funciona. Aqui na Terra, vivemos dentro de um tempo linear. Existe passado, presente e futuro. Suponhamos, tá? Vamos dizer, nesta ilusão, neste mundo holográfico, não vou entrar nesse mérito, mas até então a gente meio que segue esse processo linear. Existe relógio, duração, sequências, ok. No plano espiritual, a experiência do tempo é muito diferente. O tempo é muito mais fluido. A consciência vive muito mais no presente expandido. Isso significa que algo que para nós poderia parecer semanas ou meses, como eu já citei, pode ser percebido de forma completamente diferente no plano espiritual. Por isso, a recuperação energética de um animal não humano acontece rapidamente para ele. Depois desse período de adaptação e regeneração, muitos animais começam a explorar o ambiente em que estão. E aqui entra uma parte muito interessante. O outro lado não é um vazio, não é um lugar entediante, um lugar tudo branco, todo mundo toca harpa, como eu falei. Não. É uma outra dimensão, e aí muitos chamam de colônias espirituais. Existem inúmeros ambientes, inúmeras dimensões e níveis vibratórios diferentes. Então, os animais, eles, em sua maioria, mostram paisagens naturais muito amplas, campos, florestas, montanhas, rios, fazendas, até mesmo cidades, sim, cidades, em que eles estão, permanecem, vivem, trabalham, dormem, comem, brincam, correm. Aí você vai falar, mas Carla, o espírito precisa disso? Não. Mas ele pode. Sabe eles podem plasmar, isso é muito ouvido na filosofia espírita, né? Que você, do outro lado, você pode desejar algo e plasmar. Então, se eles quiserem comer, eles comem. Se eles quiserem beber, eles bebem. Se eles quiserem dormir, eles dormem. Mas não que seja necessário, porque é por energia. É a constante máxima se manifestando e vivenciando tudo de bom e do melhor que possa desejar ou não, ok? O que eu quero trazer aqui para vocês é que, sem exceção, todos os animais, todos, selvagem, doméstico, eles sempre estão bem. Isso é muito importante. Não importa a forma do desencarne. Isso não sou eu que descobri o ouro da questão. São muitos anos de trabalho, muitas comunicações, muitas experiências, não só minha, como de colegas que trabalham, espiritualistas. Vocês podem pesquisar. É fácil. Isso já é, vamos dizer assim, nesse âmbito de quem procura essas respostas, já é um conhecimento natural, tá? Enfim, então, como eu estava falando, esses locais geralmente são descritos como colônias espirituais ou cidades espirituais. Ambientes onde os espíritos estudam, evoluem, trabalham e também descansam.
e cuidam dos animais. Muitos animais têm os trabalhos que às vezes eles têm aqui do outro lado, em diferentes formas, em diferentes propósitos, diferentes missões, mas tem, né? No plano espiritual, a matéria não existe da mesma forma que aqui. O ambiente ele pode ser moldado pela consciência. Pensamento e energia podem plasmar, como eu já expliquei para vocês, formas. Isso significa, então, que os seres podem criar ambientes, objetos e experiências através da própria energia mental. Eu sei que para a gente é um pouco difícil imaginar todo esse esplendor, mas, gente, é o que é. Por isso, muitos animais mostram que podem fazer aquilo que desejam. Como eu falei, correr, brincar, explorar, descansar ou simplesmente existir em estados profundos de paz. Eles não precisam comer, beber para sobreviver porque são energia. Mas, como também já falei para vocês, se desejarem recriar experiências da vida física, tá tudo bem. Podem fazer isso sim através da própria consciência. Outra coisa muito importante é que a vida continua dinâmica, né? Lá, os aprendizados, as atividades continuam e processos evolutivos também. Não é só reencarnar, encarnar para você continuar o seu processo evolutivo. Do outro lado, isso também acontece, ok? Alguns escolhem acompanhar suas famílias humanas por um tempo. Outros ajudam animais que estão chegando ao plano espiritual, alguns participam de processos de cura energética ou simplesmente continuam evoluindo dentro da jornada de suas almas. Mesmo assim, independentemente, e isso é um papo para outro Tubecast, sobre a reencarnação dos animais na mesma família humana ou não, enfim, contratos de almas, missões, tá? Enfim, a parte disso que a gente vai falar em outro Tubecast, mesmo assim a conexão com os humanos não desaparece. O amor, esse link, essa ligação continua existindo. Por isso, muitas pessoas relatam experiências maravilhosas, curiosas depois que o animal parte. São sonhos, sensações de presença, escutam coisas, coincidências entre aspas, aparentemente impossíveis, sinais das mais variadas formas que eu já expliquei muito no meu canal, em outros vídeos, né? Como, por exemplo, pássaros, insetos, objetos, penas, formas de nuvem, músicas, livros, flores, enfim, um infinito de sinais que os animais usam, que o universo usa, né, para permitir com que a gente se comunique, continue comunicando com eles e percebendo esse amor que é eterno entre as almas, ok? Enfim, muitos processos, mesmo que o animal já tenha feito a transição, continua. Não é porque desencarnou que essa conexão com nós humanos desaparece. Enfim, outra coisa que aparece muito na comunicação com os animais é que alguns deles participam energeticamente da chegada de novos animais na vida dos seus tutores. Isso mesmo. Às vezes pensamos que o novo animal é a reencarnação direta daquele que partiu. Pode ser, mas em alguns casos isso pode acontecer também, quando um animal, vamos dizer assim, envia, guia, ajuda a outra alma animal a chegar à nossa vida, entendeu? Os animais pertencem a grupos de alma, consciências que possuem ligação espiritual entre si. Um animal que está no plano espiritual pode ajudar a conduzir outro membro desse grupo de alma até uma determinada família. Por isso, às vezes, sentimos algo familiar naquele novo animal, como se aquela energia já fosse conhecida. Então, entendam bem. Tem os casos de reencarnação animal, sim. Inclusive, tem mais de um tipo de reencarnação. Isso fica para outra explicação, mas essa explicação tem também no meu Instagram. Os 3 tipos até então conhecidos de reencarnação animal. Encarnação, reencarnação, né? Mas também tem essa questão, quando um outro animal, uma outra alma animal, nos é enviada.
Talvez, minha gente, a mensagem mais importante que os animais sempre transmitem seja muito simples e muito profunda ao mesmo tempo. O amor nunca termina com a morte física. A conexão continua existindo, ela apenas muda de forma e dimensão. Se você já perdeu um animal que ama, e acredito que a maioria que está aqui no meu canal já passou por isso, talvez o seu coração ainda sinta aquela ausência, e é normal, mesmo eu que trabalho com isso, mesmo que eu venho aprendendo por este caminho, eu sinto, eu sofro, eu tenho o meu luto, é normal, somos humanos, temos corações. Existe a saudade, existe a dor, mas o não saber é o que piora o nosso luto, a nossa tristeza. Agora, o saber que ele está bem, que o amor continua, isso é o combustível para nossa alma seguir adiante e esperar por novos dias, ou com ele de volta, ou com uma nova alma, ou apenas com nós mesmos, com a nossa vida seguindo em frente. Uma coisa interessante é dizer que nenhuma conexão, como eu já falei aqui, se perde, tá? Nenhuma mesmo. Por mais que o animal não mais reencarne, não mais venha para o mesmo seio da família em que ele esteve, encarne em outra vida, tenha outras missões, só se encontrem quando a gente passar por outro lado, sempre tem um fractal dele, dessa alma conosco. Isso em qualquer história, em qualquer situação, ok? Os animais, eles têm um amor que nunca foi condicionado ao tempo ou à presença física. Para eles, o amor é estar conectado e eles permanecem conectados conosco. É impossível que isso não aconteça, ok? É isso que é importante vocês entenderem, que a conexão não se perde, ela atravessa dimensões, ela atravessa a morte e ela permanece viva. Talvez, neste exato momento, aquele animal que marcou a sua vida ou aqueles animais estejam por perto, de uma forma diferente, mais sutil, mais silenciosa, ou não, às vezes até barulhenta, cheia de sinais, e você que não percebe, ok? Mas está conectado, estão conectados a você, a vocês. E tudo o que os animais gostariam que nós soubéssemos é apenas isso. Eu estou bem, eu continuo te amando. Em um dia, em algum lugar além do corpo, nós vamos nos encontrar novamente. Talvez ainda seja nesta vida, talvez em outra, dependendo dos caminhos e das missões que nossas almas escolherem viver. Mas o reencontro sempre acontece. E é com essa frase que eu quero deixar vocês aqui hoje. O reencontro sempre acontece. E uma coisa importante, já que eu estou aqui fazendo esse Tubecast gigantesco, uma coisa muito importante para todos vocês que sentem a falta, choram pelo seu animal que foi. Se alguém disser que no processo do seu luto, que você tem que se acolher e se respeitar, disser que você está fazendo mal ao seu animal por chorar, por sofrer, chamar o nome dele, isto não é verdade. Não há interferência na alma do animal. O que acontece é que você fica bloqueado pela sua profunda tristeza em receber os sinais, a energia, sentir a presença, sentir esse amor, essa conexão. Quando você superar esse luto, você estiver olhando mais para a vida, estiver mais aberto, você vai poder lembrar dos sonhos, sentir a presença, sentir a boa energia, perceber os sinais inúmeros, ok. Mas em hipótese alguma, você estará prejudicando o seu animal porque você está chorando, chamando por ele, está com uma saudade enorme, por dias não consegue viver direito. Isso é normal, são fases do luto, mas desde que você não fique para sempre no estado de luto, até porque os animais pedem para a gente olhar para o amor e não para a dor, para olhar porque foi vivido, para honrar vivendo,
com amor, com alegria, seguindo em frente por eles. Eles pedem isso. Mas eu queria deixar isso aqui porque eu já teve muita gente que, além de estar sofrendo, se culpa por sofrer pela perda, entre aspas, do seu animal. E muita gente vê que você não pode, você está atrasando a alma dele, a evolução dele. Gente, já falei, uma coisa é espiritualidade humana e eu não me meto. Mas uma coisa eu sei e eu me meto. Espiritualidade animal. Então, seja você. Só não permaneça eternamente na escuridão do luto, porque só vai te prejudicar. Então, se abra para a vida, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer e muitas almas novas para entrarem na sua vida, ou mesmo a alma antiga. Enfim, minha gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais assuntos interessantes, ok? O que eu quero que fique aqui é essa última frase. O reencontro sempre acontece. A conexão é eterna. Então, muito obrigada. Muito amor para vocês. Continuem conectados e até a próxima.